Um discurso, isso é bem importante, pode causar certa confusão. Um discurso argumentativo, mesmo monologal, é fundamentalmente determinado pelo contradiscurso ao qual se opõe. Isso é o que descreve a perspectiva interacionista, uma vez que entende um texto argumentativo como fruto de ações recíprocas, né? Tá? Então, a presença do discurso de A no discurso de B é a base da heterogeneidade do discurso argumentativo. E quem diz isso é o Plantin. E aí a gente chegou para um ponto bem importante dessa nossa conversa, né? Que é quando a gente fala a diferença entre dialogal e dialógico, que eu já antecipei um pouquinho aí alguns minutos atrás, né? Então, a noção de interação, isso é extremamente importante, não deve ficar restrita a falar com alguém, a questão do diálogo, né? É necessário levar em consideração situações de interação com o destinatário real ou virtual, troca explícita e implícita. E aí nós temos o discurso dialogal e o discurso dialógico, né? O discurso dialogal, ele é produzido por vários interlocutores em carne e osso, é o diálogo, né? Já o discurso dialógico, como a gente sabe, conhece bem, é muito trabalhado na análise do discurso, né? Ele é levado a cabo por um único locutor, mas que convoca no seu discurso várias vozes. Então, quando a gente fala em perspectiva dialógica, a gente lembra, por exemplo, de Bakhtin, que o que eu sempre digo, aí é uma leitura minha, tá? Especificamente minha, que eu acho que a contribuição de Bakhtin é tão importante que ela é inquestionável. Quem questiona Bakhtin hoje em dia? É complicado, né? Porque eu acho que a leitura dele é muito correta. Todo discurso é constituído dialogicamente, né? Aquelas citações clássicas que todo mundo traz lá, um texto, ele responde a outros textos. Então, eu acho que a gente está num momento que não tem mais nem que ficar falando isso, porque isso já é conhecimento adquirido, na verdade, é pressuposto, né? No final das contas. Então, o Bakhtin é tão relevante que, no final das contas, a gente não precisa ficar lembrando, porque a constituição das vozes, né, do discurso por meio de vozes, atravessa o tempo, atravessa os discursos, liga a relação que tem a ver com a questão do poder, né? Ela é fundamental. E a questão dialogal, na verdade, ela também é dialógica. Então, eu acho que isso tem que ficar claro, né? Então, mas também a gente não pode perder de vista que o diálogo é apenas um caso particular de interação, né? Então, eu tenho falado muito em perspectiva interacional, né, da argumentação, mais do que em teoria dialogal, na verdade. Perspectiva interacional inclui a teoria dialogal, né, mas é uma forma minha de entender isso tudo. Mas aí, tentando entender ainda a diferença entre dialogal e dialógico, né, as duas vêm da palavra diálogo, isso é interessante. Então, o adjetivo dialogal remete a diálogo autêntico, cotidiano, natural, entre dois ou mais participantes, numa situação face a face, por exemplo, né? Já o adjetivo dialógico, ele remete à ideia de polifonia, de intertextualidade, né? Como a gente bem sabe, é empregado para um conjunto de fenômenos enunciativos na fala de um locutor único, né? E isso é interessante, não necessariamente numa situação de diálogo, né? Eu acho que a gente não pode perder isso de vista. Numa conversação, e Plantin diz isso, um turno de fala automaticamente dialogal pode ser dialógico, claro, a gente já falou isso, né? Porque a constituição de uma fala, ela é dialógica, na verdade, né? Então, podemos utilizar o vocábulo dialogal abrangendo tanto o dialogal propriamente dito, quanto o dialógico, ao examinarmos um aspecto fundamental da argumentação, isto é, a articulação de dois discursos contraditórios, né? Então, eu acho que, tentando sintetizar, tudo que é dialogal
é dialógico, mas nem tudo que é dialógico é dialogal. Eu acho que talvez isso ajude a gente a entender um pouco, né, essas acepções, essas terminologias. Então, segundo a perspectiva, né, o dispositivo triangular, o tríptico argumentativo, na argumentação, né, mais do que dialógico, e ainda que dialógico, é o dialogal, ou seja, mais do que centrar-se na forma como um discurso produz influência, ao dirigir-se a um auditório, ao evocar várias vozes, focaliza-se na interação de dois discursos que se chocam, né? Então, o que eu diria? Que a perspectiva dialogal, ela vai além da dialógica, porque ela não busca apenas identificar que vozes, dissonantes ou não, constituem um discurso. Porque a perspectiva dialogal, ela vai fazer isso, mas vai olhar a questão meta-discursiva, como a gente falou, a perspectivação dos dois pontos de vista antagônicos, não é isso? Então, eu acho que esse talvez seja um diferencial da perspectiva dialogal, né? Um ponto de vista interacionista, né? E aí não dialogal exatamente, mas interacionista, que é muito mais amplo, significa considerar a colaboração entre, ao menos, dois locutores e dar mais atenção ao procedimento do que ao produto. Isso é interessante, porque eu também acho que demarca bem território, né? Eu também gosto muito dessa fala. Essa fala é uma fala de Marianne Dorry. Ela diz isso, que quem faz análise na perspectiva interacional e dialogal não está só preocupado com a conclusão, quem ganhou, quem perdeu um debate, por exemplo, pensando no clichê, debate, né? Mas está mais preocupada, sabe, aquela coisa de falar assim, o meu objetivo não é chegar, mas é ir, é caminhar. Então seria mais ou menos nesse sentido. O meu objetivo é a construção, é mostrar por meio da análise como alguma coisa se construiu, como se chegou a alguma coisa, né? Então, por isso, a perspectiva interacional dá mais atenção ao procedimento do que ao produto. Eu acho que isso esclarece, né, bastante a concepção, né, dialogal. Então, Plantin diz uma coisa também que eu acho que eu quis destacar aqui: a argumentação é uma atividade de pensamento que deixa rastros, traços, né, na areia, pegadas. As pegadas são por minha conta, né? Mas ele fala em rastros, né, rastros, traços, e é um pouco isso que a gente faz. E eu volto à metáfora do Sherlock Holmes lá, aquela coisa toda de ver onde, na cena do crime, o que aconteceu, como se construiu aquilo ali, né? Talvez seja um pouco a função do analista destacar isso. Então, para o Grácio, por exemplo, a vantagem dessa concepção é a de poder considerar o valor argumento no interior da interação circunstanciada em que ela ocorre, tá? Isso é muito interessante. E Marianne Dorry diz que a cooperação é condição necessária para a existência de uma interação. Não se pode argumentar sem cooperação, né? E é muito interessante porque isso está ligado também a um dos pressupostos da pragma dialética, né? Enfim. Então, sobre o modelo trilogal, né, o dispositivo triangular, o tríptico argumentativo, é interessante que o tríptico proposto por Plantin entende que a interação argumentativa define-se como uma situação discursiva de confronto de opiniões em que se constroem respostas antagônicas a uma mesma questão, como a gente já viu, só que Plantin faz uma descrição ternária da argumentação, vislumbrando um dispositivo triangular, né? O polo da questão, na verdade, o polo questão, né? O polo proponente e o polo opositor, na verdade, né? Então é muito interessante porque uma questão segundo Plantin, uma comunicação é plenamente argumentativa quando uma diferença é problematizada em uma
questão, como a gente já viu no primeiro bloco, né? A partir da qual 3 papéis de atuação se estabelecem: proponente, oponente e terceiro. Daí a ideia de tríptico, de 3, né? Tá? Papéis de atuação. A ideia de troca de papéis de atuação remete ao conceito de footing, de Goffman. Não sei se vocês conhecem, se já trabalharam, mas a ideia de footing é de posição, de postura, né? De participantes, por exemplo, numa fala, estaria um pouco ligado a papéis que se assumem, mas footing de mudança, né? Como aquela cena vai mudando. E é isso que o analista, a partir da perspectiva interacional, faz. Ele olha esses 3, né? Como esses 3 papéis se mexem ao longo de uma interação argumentativa, né? Então, esse dispositivo triangular da argumentação, que o Plantin chama de rôle actantiel, que diz os papéis de atuação, né? De proponente, oponente e terceiro, tem a seguinte marcação: o proponente propõe, ele faz uma proposição, na verdade, né? O oponente, ele opõe-se, ou ele seria a oposição a um ponto de vista, e o terceiro é aquele que duvida, que coloca em xeque, na verdade, né? O que proponente ou oponente dizem, no final das contas. Então, por exemplo, se a gente pensa lá na nova retórica do Perelman e Tintecart, né? Ali nós temos o trio duvidar, decidir, convencer. Quando a gente fala em valores do auditório, comunhão dos espíritos, como a gente viu na primeira parte, né? Ali você pensa no convencer, mas, por exemplo, no tríptico, né? Na proposta do Plantin, você não tem duvidar, decidir, convencer, mas você tem propor, proponente, opor, oponente, e duvidar, que é o terceiro, na verdade, né? Uma espécie de questionador, e por aí vai. A gente vai ver isso daqui a pouquinho no exemplo, e a gente está quase acabando essa segunda parte, tá? Mas eu preciso falar ainda dos papéis de atuação e da diferença ator-atuante, né? Para a gente entender direitinho isso aí. Então, o dispositivo triangular, né? Vou mostrar na análise como isso se constrói no enredo de uma argumentação, né? Como isso se desenreda, esse posicionamento de A e de B, né? E por aí vai. Então, como a gente já viu, esses rôle actantiel, ou seja, esses papéis de atuação, né? Discurso de proposição, problematização do discurso do oponente, ponto de vista arbitral, representados pelo proponente, oponente, terceiro ou questão argumentativa, né? Tem as seguintes características. O proponente, primeiro papel de atuação, né? Como o próprio nome já diz, é aquele que tem a iniciativa do discurso, né? O termo proponente e, no final das contas, do oponente também, já eram empregados na teoria dialética, como a gente viu lá no primeiro bloco, né? Que prevê a argumentação como um jogo entre 2 parceiros, com papéis fixos ao longo do debate. Essa é a grande diferença em relação à dialética lá, né, dos gregos, é que proponente e oponente tinham papéis fixos ali, né? Na perspectiva internacional, isso não é verdade, né? Não é que não seja verdade. O olhar tem um outro foco do analista, né? Isso é muito interessante. Porque na perspectiva retórica da argumentação, o jogo argumentativo, ele é definido como uma interação entre proponente, orador e auditório a ser convencido, né? O público atua como terceiro, mas não tem o direito à palavra. Então, o proponente e o oponente ficam em segundo plano ali, na perspectiva retórica. Na perspectiva dialogal, na verdade, né? Não existe esse momento chapado do auditório que fica estático, na verdade, né? Essa troca de papéis de atuação, ela é constante, essa intercambiação. Isso é o mais interessante, eu acho, de mostrar numa análise, né? Como eu vou tentar fazer daqui a pouquinho. Então, o papel do oponente, né, seria apresentar uma contradição ao ponto de vista,
do proponente, né? Formalizando assim uma situação argumentativa, em que dois discursos divergem sobre o mesmo tema. Então isso é muito interessante, né? O oponente, esse segundo papel de atuação, é aquele que responde à questão proposta, no final das contas, né? Ele deve justificar suas reservas. Então, é aquele que traz o ônus da prova. O que é o ônus da prova? Bem, pegar um exemplo aqui, que é um escândalo, né? Eu moro no Goiás atualmente, estou na Universidade de Goiás, e está em todas as mídias, hoje, ontem, 3 ontem, o escândalo do João de Deus, né? Que é um espírita em atuação. Eu não sabia disso, descobri agora, lendo as matérias, apesar de estar aqui no Goiás, mas ele, desde os anos 70, numa cidade aqui próxima, né, ele atende pessoas, tem fama de ser curandeiro, né, e por aí vai, ok? Só que nada mais nada menos do que 330 mulheres até ontem acusaram esse senhor de estupro, de abuso sexual. Então, qual é a obrigação delas, na verdade, né? Elas precisam provar o que elas estão dizendo. Isso é o ônus da prova. Cabe a quem acusa o ônus da prova, né? Então, de alguma forma, o oponente, o papel interacional de oponente, né? O papel de atuação de oponente é aquele que tem o ônus da prova, né? Que precisa, que a partir da estase criada, ele vai ter que, para que a coisa avance, ele vai ter que, de alguma forma, apresentar boas razões ou argumentos, por exemplo, né? Provas, né? Que apoiem ou refutam os argumentos do proponente, no final das contas. Então, não é esse senhor que tem que provar que ele é inocente, né? São as senhoras, todas mulheres, que o acusam, que tem que provar que ele é culpado. Isso do ponto de vista legal, mas isso desenha um pouco a questão da argumentação, ok? E o terceiro, né, que é o terceiro papel de atuação, né, na interação argumentativa, mantém viva a chama do debate, é ele que traz a oposição de pontos de vista. Por isso o Plantão fala em modelo tríptico: oponente, proponente e terceiro. O terceiro media o debate entre os papéis de atuação de proponente e oponente. E calma, eu acho que isso vai ficar um pouco mais claro daqui a pouco, na terceira e última parte, que eu vou mostrar alguns trechos, alguns excertos, tá? De interações que eu analisei. Ok? Então, segundo o Plantão, 2016, o terceiro é uma espécie de cético metodológico que não exclui nenhuma visão das coisas. Isso é muito interessante, né? Então, o terceiro e a questão argumentativa são elementos-chave na dinâmica da interação argumentativa, né? Características do terceiro: permite que a questão seja reaberta, tornando a argumentação revisável. Isso é muito interessante, porque ela nunca está fechada, né? Quando o locutor não se alinha nem com o papel de proponente, nem com o de oponente, ele atua como terceiro, de certa forma, tá? Abri um outro parênteses, eu já trabalhei, já publiquei artigo, se não me engano, na revista Ideia, agora eu não lembro, em que eu problematizo, né, o papel de atuação do terceiro, e aí eu vejo uma subdivisão, mas aí já é uma outra questão, é uma outra conversa que a gente pode ter num outro momento, né? Não dá para entrar em detalhes aqui, porque eu já estou quase estourando o tempo do segundo bloco, que é no máximo de 1 hora. Então, o terceiro tenta equilibrar os discursos contraditórios do proponente e do oponente, buscando assegurar a estabilidade da questão em jogo, né? Então, é muito interessante porque aliás, a introdução do polo, o terceiro, no modelo trilógico, que permitirá manter a análise da argumentação num registro imanente de autorregulação e evitar o recurso a normas transcendentes de regulação das argumentações. E aqui existe
de certa forma se faz uma crítica pragmadialética, em que você não pode sair daquele quadradinho das normas, das regras, né? Tá? No modelo trilógico, trilogal, nesse tríptico, o terceiro tem um papel importante de autorregular a interação argumentativa. E para concluir, o modelo trilogal, ele tem uma abordagem estrutural da interação argumentativa que são os atores e os atuantes. É muito simples. Os atuantes, os papéis de atuação, são posições possíveis numa situação tripolar que eu posso assumir, por exemplo, numa situação dialogal, que são, como a gente já viu, proponente, oponente e terceiro. E ator, segundo Plantin, é a pessoa física em carne e osso, né? Os interventores concretos engajados na interação discursiva. Então, uma grande diferença, como a gente já viu, né, da dialética, é que lá os papéis eram fixos. Numa interação argumentativa, o mesmo ator, Rubens, pode exercer as três funções, de proponente, oponente e terceiro, de acordo com uma coisa se costure ali. Ok? Então, eu acho que o mesmo papel de atuação que pode ser ocupado por diversos atores, né? E os papéis de atuação equivalem ao footing de Goffman, né? A possibilidade de o mesmo ator poder trocar de posição argumentativa. E por fim, esse jogo de papéis justifica a ideia de situação argumentativa, a qual, em fim de contas, é uma situação de interação entre os discursos do proponente e o contradiscurso do oponente, mediatizado por uma dúvida ou por um terceiro, né? É isso, eu acho que o recado está dado. Na verdade, vejam que nessa discussão dos fundamentos da teoria dialogal, eu não acho que tem nenhum conceito difícil, né? Eu acho que talvez agora, se alguma coisa não ficou clara, e pode não ter ficado, né? Certamente, talvez nas análises que eu vou propor agora, no último bloco, a coisa fique mais clara, porque a ideia é colocar em prática tudo isso. Então, obrigado aos que sobreviveram até aqui pela atenção, né? E prometo que a próxima parte vai ser mais dinâmica, nós vamos ouvir algumas gravações para tentar colocar isso em prática. Ok? Obrigado.